Essa foi uma noite bastante típica para mim. Eu estava de folga durante o fim de semana e tinha decidido não realizar nenhuma atividade produtiva nos meus 2 dias livres. Preparei alguns petiscos e bebidas na mesa ao lado do meu sofá e estava assistindo a uma comédia leve para passar o tempo. Chovia lá fora e a tempestade estava muito mais intensa do que o habitual nesta região. Os trovões eram estrondosos, como se estivessem caindo a menos de 1 quilômetro de distância. Normalmente, eu me sinto confortável com o clima chuvoso, mas essa tempestade era excessiva até para mim. O que certamente não era reconfortante foi quando senti algo bater na minha porta da frente. Foi um único golpe seco que me levou a pensar que o vento tinha lançado algo contra ela. Levantei-me e fui verificar, abrindo a porta e sendo atingido pela chuva e pelo vento. Não havia nada lá fora que pudesse ter batido na minha porta. Fiquei tão perplexo que até saí mais para fora para inspecionar algo perto da minha varanda. Sem encontrar respostas e apenas me molhando mais com a chuva, retornei para dentro. O que quer que fosse parecia ter desaparecido. Minha camisa estava totalmente molhada, então antes de mais nada subi e coloquei uma camisa seca e me enxuguei com uma toalha. Enquanto estava no andar de cima, ouvi novamente um estrondo forte na porta da frente. Isso me assustou e murmurei algo, pois estava realmente abalado. Esperei por mais algum ruído enquanto recuperava a compostura. Depois me aproximei das escadas e observei a porta da frente. Meus olhos se arregalaram. A porta estava escancarada, com a chuva entrando e tudo mais. Corri rapidamente e a fechei o melhor que pude, embora a fechadura estivesse danificada. Ainda sem entender o que tinha acontecido, cheguei a pensar que fosse um tornado ou algo parecido. Logo percebi que a situação era muito mais aterrorizante do que imaginava. A poça que se formou dentro tinha várias marcas de sapatos enlameados espalhadas por ela e pelo chão. Com a porta apenas encostada no batente, deixei-a assim e comecei a seguir o rastro de lama e água pelo corredor. Não sei porquê, mas senti como se estivesse preso ali com quem quer que estivesse dentro. Agora sei que deveria ter fugido imediatamente, mas naquele instante acho que o medo e a adrenalina me fizeram agir de maneira atípica. Ao dobrar a esquina que levava à sala de estar, um par de botas velhas e molhadas estava jogado no chão, e a trilha que eu seguia terminava ali. Olhei para cima. As luzes estavam apagadas na sala e só havia um pequeno sofá e uma poltrona, atrás dos quais sabia que o que é que fosse deveria estar escondido. Foi só então, enquanto encarava o ambiente sombrio, parado a apenas alguns metros de uma pessoa desconhecida, que percebi que precisava sair dali o mais rápido possível. Rapidamente peguei meu telefone do sofá na sala de estar e corri para fora na tempestade e encontrei uma árvore para me abrigar enquanto ligava para a polícia. Demorou alguns minutos, mas eventualmente eles chegaram. 4 policiais entraram na minha casa e 1 minuto depois saíram arrastando um homem pela chuva até o carro deles. Ele tinha uma aparência perturbada, não sei como mais descrever. Seu cabelo estava comprido e seus olhos fundos. O que é ainda mais alarmante foi que depois que o trancaram no carro, voltei para dentro com um policial e ele me disse que o encontraram escondido debaixo do sofá. Portanto, todo aquele tempo em que eu encarava a sala escura, ele provavelmente estava me observando de volta. Pior ainda, encontramos uma marreta atrás do sofá onde ele estava escondido. Ele claramente a usou para invadir, mas o que mais ele pretendia fazer com ela permanece um mistério. Espero que ele fique preso por muito tempo. Caso contrário, provavelmente viveria paranoico pelo resto da minha vida. Eu sou um homem de 36 anos e resido próximo a Atlanta. Sou casado e, para ser honesto, a vida é bastante tediosa. Sou ex-militar da Marinha, ex-policial e tenho um diploma em engenharia mecânica. Sou também um grande aficionado por jogos eletrônicos e tecnologia e abandonei a religião aos 8 anos. Quando questionado sobre minhas crenças, respondo que acredito na ciência e deixo por isso mesmo. Existe outro lado meu que ouve Alan Watts e Two Step à noite, refletindo sobre questões profundas sobre a realidade e o universo.
Contudo, na maior parte do dia, sou extremamente racional e tento refutar as coisas primeiro. Porém, quando a lógica e a ciência falham em explicar um evento, é aí que você realmente começa a questionar tudo. Uma das minhas primeiras memórias marcantes é de quando eu tinha 4 anos, em 1990, sobre o fantasma que vi na casa dos meus avós na Flórida. Lembro da minha mãe sentada no sofá da sala, conversando com eles, enquanto eu me aventurava pela casa, desinteressado nas conversas dos adultos. Havia uma parede que dividia a sala de estar, onde estavam, de outro espaço que meus avós chamavam de o escritório, utilizado para receber visitas. Eu estava no corredor traseiro da casa, espiando o escritório pelo batente da porta. Ao espiar, vi um cômodo retangular comprido com uma parede branca vazia à esquerda e uma série de janelas com cortinas à direita. Em plena luz do dia, o ambiente estava bem iluminado pelas janelas. Jamais esquecerei o que vi e que lembrarei até morrer. Uma senhora idosa, vestindo trajes ao estilo vitoriano, flutuando no meio do ar, no centro da sala. Ela estava a alguns metros de mim, suspensa a cerca de 30 centímetros do solo, olhando para a parede, então eu via o seu perfil. Não sou habilidoso com artes e não consigo desenhar, mas a imagem está tão vívida em minha mente que gostaria de poder retratá-la. Seu vestido era azul, com babados de renda nos punhos e no pescoço. Seus cabelos prateados estavam arrumados em um coque. Ela era translúcida, permitindo que eu a visse, mas também enxergasse através dela. Havia uma mesa de jantar e cerca de 6 cadeiras de madeira atrás dela, tornando possível vê-la e ao mesmo tempo ver através dela. Também não podia ver seus pés, apenas a parte inferior de seu vestido, que flutuava suavemente a cerca de 30 centímetros do chão. Ela virou a cabeça para a esquerda, quase diretamente para mim, o que não me assustou naquele momento. Depois, voltou a cabeça para a frente, olhou para cima e como que evaporou em direção ao teto, desaparecendo. Essa é a lembrança mais vívida que guardo, até mais clara do que outras lembranças dessa época. Mais tarde, descobrimos que meu avô tinha comprado a casa de um senhor idoso, cuja esposa havia falecido ali, e ele já não conseguia mais cuidar do imóvel. Então, acreditamos que talvez eu tenha visto ela, mas não temos certeza. Também percebemos mais tarde que, se não fosse pela parede esquerda, onde a senhora estava olhando, ela estaria observando diretamente a parte de trás da cabeça da minha mãe, como se, não fosse por essa parede, estivesse assistindo aos 3 conversando. Tive muitas outras experiências inexplicáveis na minha vida, desde viver em um apartamento assombrado próximo a um cemitério, até outras situações bizarras. Não sou exatamente o tipo que se assusta fácil. Prefiro me considerar bastante racional, sabe? Mas teve essa vez, no inverno passado, que realmente pensei que poderia enlouquecer. Tudo começou quando eu e meu amigo Kyle resolvemos acampar no inverno. Sim, eu sei que muitos consideram acampamento algo para o verão, mas acredite, há uma tranquilidade única na floresta coberta de neve. Parece que todo o mundo se silencia. Então, Caio e eu organizamos nossos equipamentos, carregamos o caminhão e partimos para um local nas montanhas que já conhecíamos bem. Um lugar espetacular, completamente isolado. Você poderia ficar dias sem ver outra pessoa, que era exatamente nosso plano. Queríamos nos desligar um pouco, respirar ar puro e, quem sabe, pescar no gelo se encontrássemos um local adequado. A viagem foi tranquila e, ao chegarmos, já era quase noite. O sol se punha, tingindo as árvores nevadas de um tom rosado. Deixamos o caminhão, pegamos nossas mochilas e caminhamos cerca de 1 quilômetro floresta adentro para montar o acampamento. O ar estava gelado e nosso vapor formava uma névoa no ar. Uma noite perfeita de inverno, ou ao menos era o que parecia. Levantamos a barraca e acendemos uma fogueira. Kyle sacou uma garrafa de uísque e nos revezamos bebendo, apenas curtindo a calma. Os únicos sons eram o estalar da fogueira e o uivo esporádico de um lobo ao longe, nada fora do usual para a região. Mas à medida que a noite avançava, aquele sentimento de paz começou a mudar. Primeiro foi sutil, apenas uma impressão de que algo estava errado.
O vento ficou mais forte e parecia murmurar, como se as próprias árvores estivessem conversando. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só o vento, mas percebi que Kyle também olhava ao redor, como se estivesse ouvindo o mesmo. Perto da meia-noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. A fogueira diminuía, e eu estava prestes a sugerir que fôssemos dormir quando ambos ouvimos um som suave de algo pisando na neve, vindo de fora do alcance da luz. Paramos e prestamos atenção. Os passos eram lentos, cuidadosos, como se alguém estivesse nos rondando, mas toda vez que apontávamos nossas lanternas naquela direção, nada aparecia, só árvores e escuridão. Kyle, sempre o audacioso, resolveu gritar: "Oi, tem alguém aí?" Sua voz se propagou pelas árvores, mas não houve resposta, apenas mais passos, agora mais perto. "Talvez seja só um bicho", eu disse, embora não acreditasse nisso nem por um segundo. O que quer que fosse, não se comportava como um cervo assustado ou um urso curioso. Parecia deliberado, como se estivesse brincando conosco. Tentamos ignorar, mas os sons continuavam se aproximando. Em um determinado momento, os passos cessaram, substituídos por algo pior. Um som de metal sendo arrastado contra metal, ecoando na escuridão. Me arrepiei inteiro e senti o coração pulsar na garganta. Kyle me olhou, seu rosto branco à luz do fogo. "Que diabos é isso?" ele murmurou. Aquilo foi demais para mim. "Chega", eu disse, levantando-me. "Vamos arrumar tudo e cair fora daqui." Mas assim que me levantei, o som parou. Silêncio absoluto. Ficamos imóveis, esperando, segurando a respiração, até que das sombras ouvimos um rosnado baixo e uma voz rouca que disse uma única palavra: "Saia." Não hesitamos. Rapidamente arrumamos nossas coisas, apagamos a fogueira e corremos de volta ao caminhão. Dentro do veículo, com as portas trancadas, ficamos em silêncio, atônitos, tentando entender o que havia acontecido. "Você ouviu isso?" Kyle perguntou tremendo. "Sim", respondi, "eu ouvi." Voltamos para a cidade no meio da noite, quase sem conversar. Não tocamos mais no assunto desde então. Kyle prefere pensar que foi uma coincidência estranha, talvez uma brincadeira ou um animal que se aproximou demais, mas eu sei que não foi isso. Aquela voz, aquele rosnado, não era humano, e o que quer que fosse, não queria nossa presença. Desde então, nunca mais voltei àquelas montanhas, não no inverno, nunca mais. Há algo lá, algo que só aparece quando a neve cai e o mundo se cala, e se você for esperto, vai manter distância, porque seja lá o que for, não quer ser incomodado. Trabalho para uma empresa de tecnologia como agente de suporte ao cliente no serviço de chat ao vivo disponível 24 horas por dia. Devido à natureza do trabalho, consigo trabalhar de casa, mas, por ser um trabalho noturno, estar confortável em casa durante a madrugada pode ser problemático. Era uma noite típica de trabalho, e eu utilizava um aplicativo no laptop que aceitava automaticamente novos chats. Normalmente, atendia entre 5 e 10 clientes por hora, e cada conversa era solucionada em cerca de 2 minutos, então a maior parte do meu tempo era passada apenas aguardando. Mantinha uma caneca de café quente na mesa e o YouTube aberto em outro monitor. Por volta das 2 horas da manhã, estava orientando um cliente sobre como proceder com um reembolso quando ouvi algo do lado de fora. Um homem parecia pedir ajuda. A situação me deu calafrios, pois parecia que ele estava bem ao lado de fora da minha casa. Como estava em meio a um atendimento, não pude verificar imediatamente quem era. Também estava hesitante, pois tinha uma sensação ruim sobre isso. Continuei a atender o cliente, ouvindo esse homem pedir ajuda ao fundo por vários minutos. Quando terminei, decidi olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. A pessoa, quem quer que fosse, claramente não precisava de ajuda tão urgentemente se ficava no mesmo lugar por vários minutos. Desci e, depois de ouvi-lo chamar novamente, percebi que ele estava perto da parte de trás da casa. Cheguei à janela e espreitei pelas persianas. Havia um homem parado no centro do meu quintal cercado.
Ele gritou mais uma vez, mas seu corpo permanecia imóvel. Era uma cena antinatural, como se ele estivesse ali sem nenhum problema aparente. Era muito escuro, mas era possível perceber que ele usava um moletom com capuz e calças escuras. Decidi que era melhor não interagir com esse homem. Ele provavelmente estava alcoolizado ou sob efeito de drogas. Deixei a janela e voltei para o andar de cima. Quase no mesmo instante em que me afastei, ele parou de gritar, o que foi assustador, como se de alguma forma ele soubesse que eu estava observando, mas esperava que isso significasse que ele estava indo embora. 1 minuto depois recebi outro cliente. Comecei a digitar minha resposta e antes de terminar, um barulho de batidas muito alto veio do andar de baixo. Pelo som oco, pude dizer que era da porta dos fundos. Sabia que era aquele homem, o que agora me deixava apreensivo. O que ele poderia querer? Claramente ele não iria embora sem conseguir o que desejava. Rapidamente terminei de digitar e liguei para a polícia para relatar o incidente. Em seguida, desci novamente. Olhei pelo corredor e vi imediatamente ele na porta dos fundos, com o rosto colado ao vidro, me observando fixamente. Ele começou a bater na porta novamente e, sem saber o que mais fazer, permaneci parado. Após cerca de 30 segundos, ele se afastou e caminhou pelo meu quintal, escalando a cerca. Enquanto o observava, pensando que tudo tinha acabado, notei sua silhueta movendo-se entre as brechas da cerca, e então vi várias outras figuras se movendo do lado de fora. A polícia registrou meu depoimento e descrevi o homem o melhor que pude. Acredito que era um grupo planejando algo. Talvez o primeiro homem fosse apenas uma distração para eu abrir a porta, e os outros entrariam em seguida. Em 2013, quando cursava a universidade, morei em um apartamento antigo em Glasgow, Escócia, que tinha entre 200 a 250 anos, algo bastante típico na região. O apartamento era empoeirado, gelado, com tetos altos e possuía 4 quartos, sendo o meu o maior. Inicialmente tudo parecia normal até que, após a festa de aniversário de um dos moradores, que aconteceu no meu quarto, sobrou um bolo que não havíamos comido todo. Deixamos o bolo embrulhado em papel alumínio sobre a mesa. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvia o papel alumínio se mexendo. Levantei-me para ver se era um rato, mas não encontrei nada e deixei a luz do abajur ligada ao tentar dormir novamente. O barulho persistiu e, ao me sentar, vi o papel alumínio se abrir sozinho. Com o coração disparado, levei o bolo para a cozinha. Apesar de assustado, tentei dormir novamente. Nos dias e semanas seguintes ouvia mais ruídos, mas atribuía ao fato de ser um prédio antigo. Talvez fossem apenas canos fazendo barulho. Então, um dia eu e um colega de apartamento voltamos da faculdade e ele precisava urgentemente usar o banheiro, que para nossa surpresa estava trancado por dentro e ninguém respondia. Tivemos que contatar o proprietário para quebrar a fechadura. No dia seguinte, a porta foi consertada, mas o incidente se repetiu 2 semanas depois. Em outra ocasião, levantei no meio da noite e encontrei o chuveiro ligado ao máximo. Comecei a suspeitar que havia algo sobrenatural acontecendo. Um dos meus colegas, Adam, concordava comigo, enquanto os outros 2, que eram estudantes de ciências, eram céticos. Certa tarde, enquanto estava deitado enviando mensagens, uma moeda de 1 penny caiu do teto, acertando meu peito e me assustando profundamente, fazendo com que saísse do quarto. No dia seguinte, o mesmo aconteceu quando estava no chuveiro. Contei ao meu colega e Louis teve uma experiência semelhante enquanto estudava em sua escrivaninha. Tudo se acalmou por algumas semanas, até que uma noite, às 2 da manhã, fui despertado por pancadas na minha parede. Apenas Louis e eu estávamos no apartamento, já que os outros haviam viajado para as férias. Saí para o corredor para verificar a origem dos barulhos e encontrei Louis, que também tinha acordado. Subitamente, a porta da cozinha se fechou com um estrondo. Em pânico, pegamos uma faca cada um e dormimos juntos na mesma cama com a luz acesa. No dia seguinte, consultamos um pastor que nos aconselhou a queimar sálvia e abrir todas as janelas. Para nossa surpresa, isso realmente ajudou e o apartamento ficou menos ameaçador, não ocorrendo mais incidentes depois disso.
Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Vivi em uma cabana nas florestas canadenses, com minha esposa e 2 filhos, durante quase uma década. Era o estilo de vida que todos apreciávamos, afastados e tranquilos no meio da natureza. Nossa cabana era bastante remota, sem acessos diretos por estrada, mas havia algumas famílias que viviam em outras cabanas a poucos quilômetros de distância. Pequenos caminhos surgiram entre nossas residências, já que frequentemente nos visitávamos e compartilhávamos refeições. Cultivávamos nossos próprios vegetais e mantínhamos animais de fazenda. Por anos, nossa existência foi serena e agradável, até que tudo mudou repentinamente. Numa noite, enquanto lia na sala, ouvi o gado agitado lá fora, algo muito atípico para aquele horário. Aproximei-me da janela que dava para o quintal e afastei as cortinas. O gado estava agrupado no canto esquerdo do campo, como se fugisse de algo. Olhei para a direita e a princípio não vi nada, mas ao ajustar minha visão, percebi um cervo grande, parcialmente oculto atrás de uma árvore, olhando para a casa. Ele estava imóvel, fixo em minha direção, provocando um desconforto imenso. Embora fosse estranho o gado fugir de um cervo, parecia inofensivo. Então fechei a cortina e retornei ao meu livro. Algumas semanas transcorreram sem incidentes até que minha esposa me acordou numa noite pedindo silêncio. O medo era visível em seu rosto. Escutei atentamente e ouvi ruídos ao redor da cabana, como se alguém arrastasse algo pelas paredes. O som circundou a cabana e então cessou. Levantei imediatamente, verifiquei se as crianças estavam seguras, peguei meu rifle e inspecionei cada janela. Não vi nada até chegar à janela do meu quarto, onde o mesmo cervo me observava da escuridão, imóvel como antes. Nunca tinha visto um animal comportar-se dessa maneira e não tinha explicação para os ruídos externos. Uma sensação opressiva me dominou e eu fechei a cortina. Incapaz de entender os acontecimentos, senti-me cada vez mais paranoico. Embora cético quanto ao sobrenatural, aquilo me confundia profundamente. Na manhã seguinte, decidi visitar um vizinho para perguntar se eles tinham notado algo estranho recentemente. Após assegurar que minha esposa mantivesse as crianças dentro de casa e trancasse tudo, segui pelo caminho. Durante a caminhada, tentava formular alguma explicação lógica, mas o medo aumentava. A meio caminho, senti uma presença estranha e logo ouvi folhas remexendo-se atrás de mim. Virei-me e lá estava o cervo bem no caminho, a poucos metros, encarando-me com olhos que pareciam quase humanos, com íris circundadas de branco e pupilas diminutas. Aterrorizado, corri até a cabana do meu vizinho, chegando quase a chorar. Meu vizinho me acalmou e compartilhou suas crenças sobre os skinwalkers Navajo, sugerindo que eles aparecem quando querem algo ou são perturbados. Embora ele parecesse tranquilo ao discutir isso, eu me sentia cada vez mais aterrorizado. Retornei para casa sem mais incidentes. As semanas seguintes foram marcadas por paranoia e noites insones, mas com o tempo e sem novos incidentes, comecei a me recuperar. Mesmo assim, a serenidade de antes jamais retornou completamente. Eventualmente, mudamo-nos para mais perto da cidade, buscando uma vida melhor para nossos filhos. Passaram-se quase 15 anos desde então, e nunca revelei à minha família o que vi naquela trilha ou o que meu vizinho me contou.
Por algum motivo, sinto que devo protegê-los dessas memórias. Por isso decidi compartilhar essa história agora, após guardá-la por tanto tempo. Eu tenho uma história que ocorreu com meu tio. Ele costumava contar essa história durante nossos acampamentos e era sempre assustadora. Nós vivemos em Utah e meu tio Mark foi para uma missão missionária aos 19 anos. Ele foi enviado para uma reserva indígena no Arizona, onde ele foi emparelhado com um colega chamado Carl. Quando chegaram, havia uma tensão considerável com os residentes locais da reserva por eles estarem lá. Eles não eram bem-vindos para ficar nos terrenos da reserva. Após algumas negociações, foi acordado que eles ficariam em um trailer nos limites externos. A reserva era pequena e ficava adjacente a uma área densamente arborizada. Na primeira noite, enquanto tentavam dormir, de repente seu trailer começou a balançar intensamente de um lado para o outro. Alarmados e confusos, eles se abrigaram debaixo de uma mesa enquanto ouviam claramente alguém empurrando o trailer de ambos os lados, como se fosse um grupo tentando virá-lo. Após cerca de 5 minutos, o tremor cessou. No dia seguinte, eles visitaram os habitantes da reserva e, ao mencionar o incidente do trailer, perceberam um silêncio perturbador. As famílias simplesmente disseram que eles deveriam partir. Acharam isso peculiar, mas tentaram ignorar. Na noite seguinte, o mesmo tremor ocorreu e eles novamente se protegeram sob a mesa até que parasse. Isso se repetiu por mais 2 noites, e cada tentativa de discutir o incidente era recebida com silêncio e avisos para que partissem. Mark começou a suspeitar que, devido ao clima tenso de sua chegada, os moradores locais estavam tentando intimidá-los. Eles entraram em uma mercearia e, enquanto discutiam sua frustração, foram interrompidos por um morador local que disse que era proibido falar sobre aquilo. Intrigados, perguntaram sobre o que não podiam falar, e o homem lhes falou sobre os Skinwalkers. Ele explicou que são entidades malignas, antigamente bruxos nativos americanos, e que falar sobre eles atraía perigo para suas almas. Confusos e pensando que era mais uma tentativa de assustá-los, eles saíram da loja. Naquela noite, quando o tremor recomeçou, meu tio decidiu enfrentar o que quer que fosse. Ele abriu a porta do trailer e gritou. Ao fazer isso, viu 3 criaturas fugindo. 2 pareciam lobos e a terceira, grande como um urso, tinham características quase humanas. Ele as observou correr em direção às árvores, erguendo-se sobre 2 pernas e rindo com uma risada humana. Isso o assustou tanto que eles contataram o líder de sua missão na manhã seguinte e solicitaram transferência. Eles foram realocados naquele mesmo dia, e durante 1 ano nada ocorreu. Um dia foi anunciado que Carl seria transferido para outra cidade e Mark receberia um novo parceiro, Jimmy. Eles tiveram que dirigir por cerca de 1 hora para buscar Jimmy no aeroporto. A estrada passava pelos limites da reserva. Chegaram às 20 horas e estavam prontos para sair quando o líder da missão avisou Jimmy sobre os perigos da região, pedindo para ele não parar no caminho. Jimmy afirmou estar bem, mas meia hora depois na estrada começou a reclamar que precisava urinar. Contra a vontade, o líder da missão parou o carro e reforçou a seriedade da situação. Jimmy mal havia começado quando o líder o puxou de volta para o veículo e acelerou. Enquanto se afastavam, Mark viu algo ao lado do carro, uma figura lupina gigante correndo sobre 2 patas ao lado deles. Eles estavam a mais de 60 milhas por hora e acelerando, mas a criatura manteve o passo por 10 minutos antes de desaparecer nas árvores. Ao chegarem, Jimmy, ainda em choque, perguntou o que havia visto e o líder da missão apenas respondeu: "Na próxima vez que eu disser para cuidar de suas necessidades, você cuida." Confesso que nunca fui de acreditar em todas aquelas histórias de assombrações e mitos macabros que as pessoas adoram contar, porém, depois do que me ocorreu no outono passado, comecei a suspeitar que há mais verdade nessas histórias do que jamais imaginei. Tudo começou quando resolvi fazer uma viagem sozinho para a mata, buscando um pouco de tempo para mim longe do cotidiano. Ideia ruim, certo? Mas naquele momento, eu apenas desejava me desligar, respirar ar puro
e talvez pescar um pouco. Assim, carreguei minha caminhonete com tudo necessário: barraca, material de pesca, cervejas suficientes para um fim de semana, e segui para um lugar isolado que um amigo havia recomendado. Ele mencionou que era o local ideal para ficar só, um pequeno paraíso escondido na floresta onde ninguém me perturbaria. Ele não exagerou sobre a remoção. Dirigi por horas em estradas sinuosas e depois caminhei algumas milhas apenas para chegar ao destino. Quando cheguei lá, já era final de tarde e o sol começava a se esconder atrás das árvores, projetando sombras extensas e sombrias pelo solo da floresta. Mas isso não me incomodava, na verdade, achei aquilo sereno. A clareira que escolhi ficava ao lado de um lago pequeno e tranquilo. A água estava tão serena que parecia um espelho, refletindo perfeitamente as árvores e o céu. Armei minha barraca, abri uma cerveja e simplesmente sentei à beira da água, aproveitando o silêncio. A primeira noite foi silenciosa, quase silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que te faz começar a ouvir coisas. O vento sibilando entre as árvores, o estalar ocasional de um galho, sons típicos de floresta. Mas ocasionalmente ouvia algo que não se encaixava, como passadas leves, porém intencionais, apenas fora do alcance da minha fogueira. Iluminava com minha lanterna entre as árvores, mas não encontrava nada. Convenci a mim mesmo de que era apenas algum animal, talvez um cervo, e tentava desconsiderar. No dia seguinte, fui até o lago para pescar. A água estava imóvel como o inferno, de maneira quase sobrenatural. E os peixes? Nem um único toque o dia inteiro. Estranho, mas sem problemas. Optei por explorar um pouco, então comecei a caminhar ao redor do lago, mantendo-me próximo da margem. Foi então que encontrei uma velha cabana desmoronando, parcialmente oculta pelas árvores. O local parecia que não recebia visita há anos. O teto estava desabando, as janelas estavam quebradas e a porta estava pendurada em suas dobradiças. Qualquer pessoa prudente teria voltado e saído, mas não eu. Eu tinha que investigar. O interior estava tão deteriorado quanto o exterior, poeira e teias de aranha por toda parte, móveis destroçados e aquele cheiro terrível de algo que tinha apodrecido ali. Vasculhei um pouco, encontrei alguns jornais velhos datados da década de 1970 e um monte de bugigangas aleatórias, mas o que realmente me chamou a atenção foi a armadilha no chão, parcialmente escondida por um tapete antigo. Sabe aquele instinto no estômago te dizendo que algo é uma péssima ideia? Eu tinha isso, mas a curiosidade falou mais alto e pensei, por que não? Então, peguei a alça enferrujada e puxei a porta. Uma escada descia para a escuridão abaixo. O odor vindo de lá era 10 vezes pior, mas eu não podia recuar agora. Desci para o que deve ter sido um porão, iluminando com minha lanterna ao redor. As paredes eram forradas com prateleiras contendo frascos de Deus sabe o quê, e o chão era de terra, irregular e úmido. Então vi um monte de ossos parcialmente enterrados no canto, como se alguém tivesse tentado esconder, mas desistido no meio do caminho. Meu coração começou a bater acelerado. Esses não eram ossos de animal, eram humanos. Eu podia distinguir pela forma do crânio, pela maneira como os membros estavam dispostos. Era definitivamente humano. Meu primeiro pensamento foi correr dali, mas então percebi algo mais. Esculpido no chão de terra ao redor dos ossos, havia símbolos estranhos, como se fossem marcas de algum ritual. De repente, o ar ficou pesado, como se fosse difícil respirar. A temperatura caiu e eu podia ver minha respiração embaçando a luz da minha lanterna. Foi então que ouvi um sussurro fraco, como se alguém estivesse falando bem atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O sussurro veio novamente, mais claro desta vez. Mas eu não conseguia discernir as palavras. Era como se a voz estivesse falando em algum idioma antigo e esquecido. Saí correndo escada acima, fechando a porta da armadilha atrás de mim. Minhas mãos tremiam e tudo o que conseguia pensar era em me distanciar o máximo possível daquela cabana. Mas quando saí, percebi que o sol já estava se pondo. A floresta estava banhada em uma luz vermelha e sinistra, e as sombras cresciam longas e escuras.
Comecei a voltar para o meu acampamento, tentando manter a calma, mas a sensação de que algo estava me observando não me deixava. Cerca de metade do caminho de volta, ouvi novamente passos, mas desta vez estavam atrás de mim, me seguindo. Aumentei o ritmo, mas os passos também aceleraram, esmagando as folhas secas. Comecei a correr desesperadamente, meu coração batendo no peito, mas não importava quão rápido eu corresse, os passos continuavam bem atrás de mim. Parecia que eu estava correndo por horas, mas finalmente irrompi no meu acampamento, ofegante e encharcado de suor. Desabei perto da fogueira, tentando recuperar o fôlego, quando notei que algo estava errado. Minha barraca estava destruída, rasgada em pedaços, como se algum animal selvagem tivesse atacado. Meu equipamento estava espalhado por todo lado e meu cooler estava virado, seu conteúdo espalhado pelo chão. Mas o que realmente me assustou foram os escritos. Aqueles mesmos símbolos estranhos que vi no porão estavam arranhados na terra ao redor do meu acampamento. Não dormi nada naquela noite. Apenas sentei ao lado da fogueira, segurando minha lanterna e uma faca de caça, ouvindo os sons da floresta. Cada estalo, cada farfalhar me deixava em alerta. Em certo ponto, juro que vi uma sombra se movendo logo além da luz da fogueira, mas quando iluminei com a lanterna, não havia nada lá. Assim que a primeira luz do amanhecer apareceu, peguei o que restava do meu equipamento e saí dali. Nem me dei ao trabalho de arrumar direito. Apenas joguei tudo na minha caminhonete e acelerei o máximo que pude. Durante todo o trajeto de volta, não consegui me livrar da sensação de que algo estava me seguindo, como se eu tivesse trazido algo comigo daquela cabana maldita. Desde então, não voltei mais às florestas. Na verdade, nem acampei. De vez em quando, tenho pesadelos sobre aquele lugar, sobre os ossos, os símbolos e aquela maldita voz sussurrante. Não sei no que tropecei lá fora, mas o que quer que fosse, não era para ser encontrado. Então é isso. Se você algum dia tiver a brilhante ideia de explorar algum lugar remoto e assustador na floresta, apenas não faça. Alguns lugares são melhores deixados em paz. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.